Deus, graça e paz, meus irmãos. A alegria está aqui nessa noite. Aproveitando os irmãos de pé, vamos ler um texto da palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 36, amém? Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, feliz, partilhar a palavra do Senhor. Privilégio, uma grande responsabilidade. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 36. Diz assim as Escrituras: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isto, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está no 6º mês de gestação. Verso 37, pois nada é impossível para Deus. Verso 38, respondeu Maria: Sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Glória a Deus pela sua palavra. Pode sentar, meus irmãos. Aproveitando essa data de hoje, o Dia Internacional das Mulheres, parabéns a todas as mulheres aqui, guerreiras, virtuosas. Deus colocou no meu coração compartilhar essa palavra, que vamos em alguns minutos aqui meditar um pouco sobre a história dessa mulher, a Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus, essa mulher incrível, uma das mulheres mais incríveis da Bíblia Sagrada. E ao mesmo tempo que vamos um pouco meditar na história de Maria, eu quero tratar com os irmãos sobre os passos na vida cristã. Nós vamos entender um pouquinho hoje, pelo menos 4 estágios na vida cristã. 4 estágios na vida de um crente. Amém, irmãos? Amém. É importante para nós virmos à igreja? Amém? Amém? Claro que sim, é muito importante estarmos na igreja. Mas eu costumo dizer, até mesmo lá na minha congregação, que vir à igreja não faz de nós sermos um cristão. Vir à igreja não é suficiente para que eu seja um cristão. Da mesma forma que se você dormir na garagem da sua casa, não vai fazer de você um carro. Vir à igreja não é o suficiente para sermos um cristão. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos compreender que a vida cristã, para que eu seja um cristão, para que Cristo seja gerado em nós, é um processo, é uma obra do Espírito Santo. E é isso que vamos tratar aqui nessa noite, sobre 4 estágios da vida cristã. Gênesis capítulo 2, a mulher, ela foi gerada, a Bíblia fala em Gênesis 2, o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18, e a palavra vai dizer que Deus fez Adão cair em um sono profundo, pesado, e ele adormeceu, e ali da costela de Adão, a palavra de Deus diz que Deus tomou a mulher. Amém? Amém. Então disse Deus, Gênesis 2:23, disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. A mulher foi gerada de Adão, Eva foi gerada de Adão. De onde nasce o cristão? O
cristão é gerado de Cristo. A Bíblia vai dizer que Cristo é o último Adão. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, meus irmãos, que assim como Adão foi o primeiro homem, tornando-se vivente, o último Adão é espírito e vida. A Bíblia vai dizer que o primeiro Adão, ele é natural, o segundo Adão é espiritual. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar que a semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. Mas a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como Eva foi gerada de Adão, a igreja, o cristão, ele é gerado de Cristo. A Bíblia vai falar que Adão, no seu estado perfeito, Adão vivendo em perfeição, sendo pleno, irrepreensível, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi o único que recebeu o título no Antigo Testamento de Filho de Deus. Esse título é um título apenas para Adão, para os anjos e para o Messias. E a Bíblia vai dizer em Lucas 3 que Adão foi chamado Filho de Deus. Adão foi criado em perfeição, Adão foi criado em plenitude, Adão foi criado para desfrutar de uma comunhão plena com Deus, mas nós sabemos o que aconteceu em Gênesis 3, Adão caiu, Adão pecou, e assim como Eva foi gerada de Adão, agora o último Adão, Jesus Cristo, Cristo agora, lá na cruz, Deus também fez ele cair em um sono profundo, o sono da morte. E do lado de Jesus, a Bíblia vai dizer que um soldado feriu, saiu sangue, saiu água, e ali, aos pés da cruz, ali no Calvário, a igreja foi gerada. A igreja que é Eva, espiritualmente falando, porque Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 5, marido, verso 25, amais as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí no verso 30 ele vai falar que é um mistério, e o mistério do que ele está tratando é que a igreja representa espiritualmente Eva. Assim como o homem foi criado, assim como a mulher foi criada de Adão, a igreja é gerada ali na cruz do Calvário. Então onde nasce um cristão? Na cruz. Onde nasce um cristão? Aos pés da cruz. Ali os cristãos estavam sendo gerados. Não há cristianismo, irmão, sem cruz. Não há cristianismo sem termos uma compreensão clara e profunda do Calvário, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não há cristianismo sem, não existe um cristão que não ame a mensagem da cruz. Então, o cristianismo, o cristão, o servo de Deus, ele precisa ser gerado da cruz. Precisa amar a mensagem da cruz. Como diz o louvor da harpa 291, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Foi ali na cruz que Cristo deu a sua vida, ali na cruz ele nos resgatou, nos redimiu, nos comprou, morrendo no nosso lugar. Por isso não há cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz, não há cristianismo sem batismo e ceia, porque assim como saiu sangue e água do lado de Cristo, o sangue representa a mesa da comunhão, a ceia, e a água representa o batismo. Não há cristianismo sem cruz, sem a mensagem da cruz, sem a compreensão do que Cristo fez por nós na cruz. Não há cristianismo sem passar pelo batismo, porque quem crer e for batizado será salvo. E não há cristianismo sem a mesa da comunhão. São as duas ordenanças que o Senhor deixou para nós, o batismo e a ceia do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. E assim como a mulher foi gerada de Adão, assim a igreja foi gerada aos pés da cruz. Todo cristão, ele precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor.
Bíblia vai dizer que ali aos pés da cruz, um soldado romano, gentílico, quando ele percebeu quem estava na cruz do centro, quando Cristo ali declarou está consumado, ele olhou para aquele que estava na cruz e ele disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Para ser um cristão precisa confessar Jesus Cristo como Filho de Deus. Paulo diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Para compreendermos mais sobre isso, então vamos aos 4 estágios da vida cristã, olhando para a vida de Maria. O primeiro é, o cristão, ele é gerado quando ele reconhece o plano redentor da salvação. Um cristão é gerado quando ele aceita que Jesus venha nascer dentro dele. Um cristão, a primeira fase da vida cristã é quando nós aceitamos gerar Jesus dentro de nós. O que aconteceu com a Maria? Ela estava na casa dela, uma jovem camponesa, uma jovem da descendência de Davi, estava noiva de um homem chamado José, nós conhecemos a história, um descendente de Davi, e ela estava na vida comum dela ali, e a Bíblia vai dizer, esse texto que nós lemos, que ela recebe a visita de um mensageiro, um anjo de Deus, Gabriel, chega diante daquela mulher, daquela jovem e diz, alegra-te mulher, você foi abençoada, bendita és tu, você foi alcançada pela graça de Deus. Deus achou graça em você, o Senhor está contigo. Essa foi a mensagem do anjo para aquela mulher, e essa é a mensagem do Evangelho para nós, essas são as boas notícias do Evangelho. Deus, Ele toma a iniciativa e Ele se apresenta a nós. Deus, Ele se apresenta a nós para gerar vida em nós. É Deus que sempre toma o primeiro passo, é Deus que toma a iniciativa nas nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro. Quantos de nós estávamos na nossa vida ordinária, no nosso cotidiano, e nós fomos surpreendidos pela mensagem do Evangelho, assim como Maria. Ela estava na casa dela, a vida dela cotidiana, estava noiva de José, ela não entendia nada do que iria acontecer, os planos de Deus para a vida dela. Então o mensageiro de Deus vem até ela e diz, você foi alcançada pela graça, você é alvo da graça de Deus, você é abençoada mulher, alegra-te mulher. E assim são nas nossas vidas, assim foi na minha vida, eu e você, nós somos alvos da graça de Deus, irmãos. Nós somos alvos da graça de Deus. Deus tomou a iniciativa, e o que é graça? Graça é favor imerecido, nós não merecíamos. É por isso que a Bíblia vai dizer em Efésios 2:8, nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. É salvação, a salvação é presente de Deus, é favor imerecido, não vem de obras para que ninguém se glorie. A obra do Evangelho na nossa vida, a salvação na nossa vida é a iniciativa de Deus. Ninguém pode vir a mim, diz João 6,44, ninguém pode vir a mim, Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Não foi você que escolheu a Jesus, foi Ele que te escolheu. Ele disse isso em João 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu fui escolhido pelo Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós somos alvos do favor imerecido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa da obra da salvação sempre começa com Deus. É Ele quem toma a iniciativa e se apresenta a nós.
e nós o reconhecemos que Ele é Deus, e se entregamos a Ele. Deus se apresentou a cada um de nós. Eu costumo dizer que nós fomos achados por Deus. Nós fomos achados por Deus. Aleluia. E assim começa tudo. Assim começa a obra. Assim nasce, assim é gerado um cristão. Aleluia. Quando olhamos a vida dos discípulos, nós vamos perceber cada um desses discípulos, o encontro, como que foi a história de cada um. João capítulo 1 vai falar sobre Filipe e Natanael. Filipe chega diante de Natanael, eles eram de Betsaida, e ele diz: eu encontrei o Messias, aquele de quem Moisés falou na lei, Jesus o Nazareno de Nazaré. E aí Natanael chega: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Filipe chama Natanael e diz: então vamos lá, vem e veja com os seus olhos. E quando Natanael chega diante de Jesus, a palavra vai falar, João capítulo 1, verso 47, Jesus viu Natanael. É Jesus que toma a iniciativa. Jesus viu Natanael e aproximou-se dele, e Jesus declarou para aquele homem: você é um israelita verdadeiro. E ele ficou tão impactado com a mensagem, e diz a escritura que ele disse: de onde me conheces? E Jesus falou: Natanael, eu vi você antes de que Felipe te chamasse. Eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Jesus que toma a iniciativa. Jesus conhece os nossos passos. Como diz a palavra no Salmo 139, antes que nós estivéssemos sendo formados no ventre das nossas mães, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Aleluia, glória a Deus. E Natanael, a palavra vai dizer que ele ficou impactado. Ele disse: tu és o Messias, o rei de Israel. E Jesus disse: você está declarando isso só porque eu declarei para você que eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores você verá, Natanael. Você verá ainda o Filho do Homem se manifestando, e anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Louvado seja Deus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus que se apresenta a nós. Está lá Mateus publicando, Mateus 9:9, na coletoria, e vem Jesus passando, olha para aquele homem e diz: ei, segue-me. A palavra de Deus diz que ele se levantou e o seguiu. Aqui eu entendo que o primeiro estágio da vida cristã é quando Jesus vem ao nosso encontro, é quando nós somos alcançados pela mensagem, pelo convite de Deus na nossa vida. E cada um de nós tem um histórico. Cada um de nós temos a nossa história. Então, quando nós chegamos até Jesus, a gente vem do nosso jeito, a gente vem com a nossa bagagem, aquele peso do pecado, a gente vem cheios de costumes, e a gente vai até o Senhor Jesus, assim como foi com Mateus. Imagine Mateus, um publicano, trabalhava para Roma, era um homem que havia sobre ele um grande peso, havia sobre esse jovem um grande peso. Então Jesus convida ele: Mateus, segue-me. Ele veio cheio de pecado, ele veio com o seu histórico, com o seu passado. Assim também é nas nossas vidas. Quando Jesus se apresenta para nós, a gente vem cheio de defeito, a gente vem até Jesus com esse peso do pecado. Muitos de nós chegamos até Jesus, na nossa história, com a nossa família, talvez a família destruída, um passado de derrota, quantas coisas aconteceram. A gente vem até Jesus com as nossas programações, com a nossa ideia, com a nossa visão de mundo. A gente vem até Jesus com a nossa vida pessoal. Então, Ele se apresenta a cada um de nós e se revela a nós, e nós somos alcançados por Ele, e nós reconhecemos que Ele é Deus. Um dia, você estava perdido também, eu estava perdido. Um dia você estava sem direção, todo bagunçado, arrebentado. Eu não sei se foi numa manhã, eu não sei se foi de tarde, eu não sei se foi num culto de semana, mas Jesus se apresentou a você.
o Evangelho chegou até você. As boas notícias do Evangelho chegou até você. Não sei se foi em um culto no lar, eu não sei se foi uma mensagem no rádio, não sei se foi alguma coisa na internet, eu não sei se foi uma pregação que você ouviu, não sei se foi um amigo de longas datas que te convidou, vamos lá na igreja, tem um culto abençoado lá, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então Deus veio e se apresentou a você. Aleluia. Quantas histórias. Eu lembro do meu avô, pastor Plínio, compartilhando comigo que certa feita ele estava tão revoltado com a vida dele, por conta da situação que minha avó estava passando, enferma, uma enfermidade incurável, desenganada pela medicina. Ele sai de casa revoltado, sem rumo, e na mente dele ele decidiu que ia tirar a vida dele daquele dia. Era um policial revoltado, então com certeza ele estava armado ali, e saiu de casa sem rumo, decidido a tirar a vida dele. E ele olha, não sei a localidade, mas ele entra em uma certa região e vê uma tenda, um circo, no Cambuci, olha aí. Ele olha aquela tenda, aquele circo, um circo ali, ele entra achando que era um circo, né, pastor? Ele entra ali e, pelo que o pastor Plínio compartilhou comigo, e um pouco da história, ele decidiu entrar ali e fazer uma tragédia, e depois ia dar cabo à vida dele. Só que Deus naquele dia havia marcado um encontro com ele. E quando ele entra ali, não era um circo, era uma reunião, uma cruzada evangelística, era um culto, era um pregador que estava expondo o Evangelho, e ele ouviu as boas novas do Evangelho, e Deus se apresentou para ele, e terminou aquela reunião, ele chorando ali aos pés do altar, se entregando para Jesus, e o meu avô teve o encontro dele com Jesus. Na minha vida também foi algo tão especial. Eu tinha uns 17 anos, fui criado na igreja, mas não tinha propósito de vida, e teve uma certa feita que eu saí de casa, na realidade eu estava vindo do trabalho, e naquele dia eu senti um desejo profundo de ir numa igreja, de ouvir a palavra, e eu estava passando por São Mateus, e tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus, eu nem conhecia as pessoas que estavam ali, entrei ali. Quando eu entrei naquele ambiente, a atmosfera, a presença de Deus, os louvores, a congregação adorando a Jesus, então um pregador começou a ministrar a palavra, e algo sobrenatural aconteceu, os meus olhos se abriram, a palavra de Deus veio e me feriu, e quando eu me vi, eu estava no altar chorando ali, os meus olhos abertos, o coração queimando. Jesus se apresentou para mim, então tudo a partir daquele momento começou a fazer sentido para mim. A palavra de Deus, ela toca onde ninguém pode tocar. É assim na vida do cristão, é assim na vida de cada um daqui, se pegar esse microfone, cada um tem uma história. Estou aqui com meu irmão Elias, estou aqui com meu irmão Danilo, cada um deles tem um histórico, e Jesus se apresentou a eles, e hoje estão servindo a Jesus. Aleluia. Esse é o primeiro estágio, é quando Jesus se apresenta a cada um de nós. É Deus que toma a iniciativa. Assim foi com Maria, a iniciativa foi de Deus. Ela estava vivendo a rotina da vida dela, então veio um mensageiro, Gabriel, e disse para ela: você é alvo da graça de Deus, você é bendita, você é abençoada. E ela se perturbou com a saudação daquele anjo, e a palavra de Deus diz aqui em Lucas 1:29, que ela se perturbou e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação, e o anjo disse: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Esta é a proposta do Evangelho, irmãos. Esta é a proposta do Evangelho, gerar Jesus em nós.
A proposta do Evangelho é gerar Jesus dentro de nós. O poder do Evangelho é gerar Jesus dentro de nós. O primeiro Adão perdeu a comunhão. O primeiro Adão, a queda, passou a ser um fugitivo de Deus. E essa é a natureza velha, a natureza caída, a natureza antiga. E todos nós temos duas naturezas. A primeira natureza é a natureza adâmica. Nós fugimos de Deus. Nós nos escondemos de Deus. Nós temos medo de Deus. Diz a palavra em Gênesis 3 que Adão se escondeu, teve medo. E qual foi a palavra do anjo para Maria? Não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Nós temos a natureza antiga, caída. Nós caímos em Adão. Não há um justo sequer. Paulo diz isso em Romanos 3, 10 e 11. Todos pecaram, Romanos 3, 23, e foram separados da glória de Deus. Agora a consequência do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, natureza velha, a imagem de Deus ofuscada no homem, o homem contaminado pelo pecado. Então vem as boas notícias do Evangelho, vem a palavra de Deus, a proposta de Deus para o homem, que é restaurar, trazer vida a esse homem caído. Trazer vida a esse homem caído. Cristo gerado dentro de nós. Esse é o plano de Deus para a igreja. Antes da fundação do mundo, Efésios 1, irmãos. A palavra vai falar que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. O projeto de Deus é isso. Filhos semelhantes a Jesus, santos, separados e irrepreensíveis, para louvor da sua glória. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão é perfeito. Cristo, ele veio para novamente nos levar do império das trevas para o seu reino de vida. Essa é a proposta do Evangelho. Cristo sendo gerado dentro de nós. Maria, você vai gerar Jesus. Dentro de você vai nascer o Filho de Deus. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Paulo vai falar em Colossenses 1 que essa é a esperança da glória. A esperança da glória, a riqueza da glória é Cristo em vós. O que te faz um cristão, o que me faz um cristão não é frequentar a igreja. E frequentar a igreja é muito importante. Hebreus 10, 25, não deixamos de congregar. O que faz de você um cristão, o que faz de mim um cristão, é quando eu entendo o plano de Deus, a mensagem da cruz, e quando lá na cruz, quando o sangue de Cristo é vertido, então, aos pés da cruz, a igreja é gerada, o discípulo é gerado. Maria, você vai gerar o Salvador. E ela perguntou, mas isso vai acontecer como? Verso 34, como isso vai acontecer? Eu não casei ainda, eu estou noiva, como isso vai acontecer? E olha o que o anjo fala para ela, o Espírito Santo descerá sobre você. Ser um cristão é obra do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é inexplicável isso. Ser um cristão não é um conjunto de regras, ser um cristão não é participar de um clube, de uma associação. Ser um cristão é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é uma ação íntima, é uma ação particular, é algo dentro de nós, é algo muito íntimo, é um toque profundo, aleluia, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que gera, traz luz na mente. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, trazendo clareza que somos perdidos, pecadores, que somos condenados ao inferno. E então reconhecemos, eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser salvo. Engana-se aquele que acha que pode salvar a si mesmo. Ninguém pode ser o seu auto-salvador, só existe um, Jesus Cristo.
E toda vez que alguém tenta viver a sua vida sem Jesus, essa pessoa está tentando se salvar. Mas o próprio Jesus disse em Lucas 9, que aquele que salvar a si mesmo vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai se salvar. Jesus é o único Salvador. Só existe um Jesus Cristo. E Yeshua significa aquele que salva. Aleluia, irmão. Você pode glorificar Jesus por isso? Então Maria diz, verso 38, aqui está a serva do Senhor. Cumpra em mim então o propósito de Deus. Cumpra em mim a vontade do Senhor. Então o anjo se ausentou de Maria. E ela volta para a sua rotina. E no primeiro estágio a princípio ninguém percebe nenhuma mudança externa. É algo interno. Mas, à medida que vamos nos relacionando com Jesus, à medida que os dias se passaram, algo começou a acontecer dentro de Maria. O ventre de Maria agora começou a ser alterado. Os desejos de Maria foram alterados, assim como uma grávida. Quantas mulheres aqui já deram à luz a filhos aqui? Quantas aqui? Levanta a mão. Algumas de vocês o desejo foi alterado na gravidez, porque a minha esposa teve uns desejos estranhos. Assim é aquele que gera Jesus dentro dele. Os desejos são alterados. As coisas que antigamente você olhava e fazia sentido, não faz mais sentido. Você olha para o mundo, agora você tem nojo do mundo. Você olha para as coisas lá de fora, te dá ânsia. Porque quando um cristão verdadeiramente tem um encontro com Jesus, e dentro dele ele gera Jesus, ele sente nojo de algumas coisas. Essa metáfora da mulher grávida é poderosa para compreendermos o que é ser um cristão. Cristo sendo gerado dentro de Maria, e muitas coisas agora para Maria não faziam mais sentido. E é assim na vida de cada um de nós. Cada um de nós que reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Então, por uma obra do Espírito Santo, algo aconteceu dentro de nós. E as coisas agora não fazem mais sentido, os desejos são diferentes. Não tem como alguém declarar, eu sou um cristão, e ter desejos por coisas mundanas. Não conecta com a vida cristã, não tem como. Um cristão agora que entendeu a obra da cruz, que entendeu a mensagem do Evangelho, agora ele entende que dentro dele existe algo diferente. Ele foi mudado internamente, louvado seja Deus. E ele precisa sentir nojo de algumas coisas. Algumas coisas que antigamente ele tinha desejo, agora ele não tem mais desejo. Por quê? Porque ele está gerando dentro dele Jesus Cristo. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio da vida cristã, olhando para a vida de Maria, o primeiro é gerar Cristo em nós. O segundo é carregar Cristo em nós. Não apenas gerar. Agora, para onde Maria estava andando, ela estava levando Jesus. Agora, passaram-se as semanas e aquela jovem, a barriga dela começou a crescer. Cristo precisa crescer em nossas vidas. O primeiro estágio fala de graça, de favor imerecido, justificação. Agora o segundo estágio da vida cristã, agora o nível é mais profundo. Agora é a santificação. Agora precisa exercer força. Como diz a palavra, o reino de Deus é tomado à força. Santificação precisa da nossa cooperação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Maria agora não pode ir para qualquer lugar. Maria agora não pode frequentar qualquer lugar. Maria agora tem que tomar cuidado com a vida dela. Ela tem que se cuidar, porque ela está gerando, ela está carregando o Filho de Deus. Paulo vai dizer para nós somos o templo do Espírito Santo.
E o Espírito Santo tem zelo, tem ciúme de nós. Nós temos que cuidar do santuário de Deus. Agora a gente precisa cooperar com a obra de Deus. Agora eu não posso ficar de braço cruzado. A primeira fase é graça, é favor imerecido. A primeira fase é a justificação. Mas eu fui salvo na justificação, mas eu estou sendo salvo agora na santificação. Então todo dia eu preciso me santificar. Todo dia eu preciso desenvolver a minha salvação. Está fazendo sentido para os irmãos? Todo dia agora eu preciso fazer com que Cristo venha crescer dentro de mim, crescer na graça e no conhecimento. Prossigamos em conhecer ao Senhor, é de fé em fé. Ele começou a boa obra em nós, e agora Cristo precisa aparecer na nossa vida. A barriga dela começou a crescer, então não tem como mais esconder. Todo mundo precisa saber que você é crente. Amém, gente? Amém. Todo mundo no trabalho vai perceber, não, alguma coisa aconteceu com Elias, alguma coisa aconteceu com Ezequiel, alguma coisa aconteceu diferente com meu irmão Miguel, alguma coisa, ele está diferente. Aleluia, louvado seja Deus, porque o brilho do Espírito Santo, o perfume de Cristo começa a se espalhar, louvado seja Deus. Esse é o segundo estágio, é difícil, irmão. Santificação é esforço. Se santificar é esforço. Não é uma obra exclusiva de Deus. É claro que Ele opera tanto o querer como o efetuar, mas eu preciso cooperar. Eu preciso cooperar. E aí que tem um grande problema dos nossos dias. Tem muita gente que está abortando Jesus da vida. Um aborto espontâneo na fé, espiritualmente falando. Porque quando chega nessa fase, não quer pagar preço, não quer renunciar. E a palavra fala, Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus te salvou, Jesus me salvou, para que a nossa jornada de fé venha ser mudada. Cristo precisa crescer. As pessoas precisam olhar e ver Jesus em nós. Eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação. Amém, irmãos? Amém. E a consequência vem. Não tem como. A consequência vem. Por quê? Porque agora Cristo é quem governa os seus desejos. Cristo agora é quem está na direção da sua vida. Não é que nós convidamos Jesus, vem para os meus planos. Jesus, vem comigo na jornada. Qual foi a ordem de Jesus para Mateus? Vem e segue-me. Agora eu e você somos discípulos. Agora é nos passos do mestre. Agora eu tenho que seguir os passos do meu mestre. João vai falar, aquele que entregou a vida para Jesus deve andar como ele andou. Maria está carregando dentro dela o Filho de Deus. E o tempo passa e mais, aquela barriguinha cresce. E agora todo mundo sabe que alguma coisa aconteceu com Maria. E veio uma série de problemas. Você e eu conhecemos a história. O José, a princípio, rejeita Maria. Como pode? Estamos falando de 2000 anos atrás. Imagine o peso que aquela menina de 16, 17 anos aproximadamente carregou. Uma gravidez. E ainda chegar e dizer a obra do Espírito Santo. Consequência. Agora na vida de Maria, ela vai ter que deixar com que os planos de Deus sejam prioridade. Agora na vida de Maria, o reino de Deus e a justiça de Deus está em primeiro lugar. Porque ela estava com um casamento marcado, pastor Vitor. Ela estava noiva, trazendo para os nossos dias, talvez ela fez a festa, estava tudo certinho, o buffet, os convidados, o casamento, a data, as famílias, os padrinhos. De repente vem Jesus, vem o Espírito Santo e muda completamente os projetos de Maria, altera os projetos de Maria. E uma frase que eu gosto muito de declarar é: quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, a agenda dessa pessoa precisa mudar. Os planos precisam mudar, porque os planos de Deus são mais altos.
Agora quem vai dominar na nossa vida é os planos de Deus. Agora Maria tem que adiar o casamento. Agora quem está no controle da vida de Maria é o Espírito Santo. Agora não são os desejos de Maria que vai prevalecer, é os desejos do Mestre. Agora ela tem que se privar. Agora ela tem que cuidar do Filho de Deus. E tem muita gente que até gosta da igreja, até gosta de louvar a Deus, mas não quer deixar que Jesus venha dominar a sua agenda. Gosta da igreja, mas ainda gosta da balada. Gosta da igreja, é simpatizante da fé, mas ainda a agenda dele é conforme o modelo do mundo. O que aconteceu com Maria? A agenda de Maria agora é a agenda de Deus. A agenda de Maria agora é a agenda de Deus. E Deus está falando conosco nessa noite. Nós precisamos confiar os nossos planos ao Senhor. Quando Ele vem, Ele muda tudo, irmãos. Ele altera tudo nas nossas vidas. Então a Bíblia vai dizer que quando chegou perto do momento da gravidez de Maria, uma ordem ali de Roma, vindo direto de Roma, que todos os cidadãos de Israel precisariam ir para a sua terra natal. Quem conhece a história? Um alistamento. E agora está lá o José. Graças a Deus o José já recebeu Maria. O mensageiro de Deus chegou até José também, compartilhou com José o plano de Deus. José recebe Maria, então ele cuida de Maria em santidade. José agora passa a ser o guardião de Maria, e vem então uma ordem do imperador dizendo: todo cidadão precisa ir para a sua terra natal. E José morava em Nazaré, junto com Maria, sul de Israel, mas José era de Belém. Belém está no norte. Belém está pertinho lá de Jerusalém, norte de Israel. Ele era belemita. Então o que ele faz? Ele pega aquela jovem, coloca ela no jumentinho e pega uma caminhada de 300 quilômetros aproximadamente, de Nazaré até Belém. Olha como os planos de Deus na vida do cristão. Agora, olha como a rota de Deus muda. Nunca passou pela cabeça de Maria e de José. José nunca imaginou que, na altura do campeonato, antes do casamento dele, ele deveria agora pegar a esposinha dele e ir lá para Belém se alistar. Olha o perigo. E vai lá, José, Maria, uma viagem de 300 quilômetros. Imagine como foi essa viagem. Imagine quantas horas, quantos dias. 300 quilômetros dá daqui mais ou menos depois de Americana, né, irmão Ezequiel? Aproximadamente, assim, uma viagem de 3, 4 horas de carro. Agora imagine no jumentinho qual foi o desafio, como foi difícil para Maria, como é difícil carregar Jesus, como é difícil deixar com que Ele venha dominar a nossa vida, como é complicado. O pastor Plínio estava falando, não é fácil ser um cristão, é luta, é guerra, é batalha espiritual, é renúncia, é deixar Deus controlar. Imagine os dois indo para Belém. Talvez José falou: eu não pensei isso para a minha vida. Talvez José ou Maria mesmo, sentindo dores. Paulo vai falar que quando nós, ele fala a palavra em Gálatas, que ele sente dores pela igreja da região da Galácia, até que Cristo seja formado. É com muita dor. Para que Cristo seja formado em nós, é muita dor. Santificação é um preço alto. Eu entendo santificação como maturidade, Cristo sendo gerado em nós e crescermos em Cristo, e ao mesmo tempo o velho homem sendo mortificado. Santificação é o Adão morrendo, é a velha criatura morrendo, e Cristo sendo gerado em nós.
E você e eu conhecemos a história. A Bíblia vai falar em Mateus que quando chegou o momento de Jesus nascer, estava acontecendo todo um movimento em Belém, e lá em Jerusalém, outro movimento, porque Herodes era rei da região da Judéia, e ele recebe uma visita de magos, de cientistas que chegam até ele, dizendo que eles foram guiados por uma estrela, dizendo que eles foram ali para adorar um menino que nasceu rei. E olha o rebuliço que acontece, olha como foi desafiador, porque Herodes, ele pagou um preço muito alto para ser rei. A família herodiana, eles matavam uns aos outros por conta de poder. Então chega de repente alguns homens cientistas dizendo: olha, nós viemos aqui adorar um menino que já nasceu rei, sendo que ele pagou um preço alto para ser rei. E aí ele chama o sacerdote, chama os escribas para perguntar sobre as profecias. E aí então eles dizem que as profecias apontavam que o menino nasceria, que viria uma estrela. Miqueias capítulo 5 vai falar sobre isso. Então Herodes vem com uma proposta para aqueles homens: assim que vocês acharem o menino, vocês me comuniquem, porque eu quero também adorar ele. Mas Herodes queria adorar? Herodes queria matar, ele matou a própria mãe para estar no poder. Então qualquer um que se levantava para ameaçar o seu reinado, ele matava. E onde Jesus estava? No ventre da Maria, bem protegido. Ninguém nunca imaginou, porque Herodes mandou olhar todas as regiões de Israel em busca desse menino. E Jesus estava onde? No ventre da Maria. E quando chega lá em Belém, nós conhecemos a história, a cidade estava cheia, lotada, não havia lugar para o menino nascer, e assim é na nossa vida, viu, irmãos? Aquele que verdadeiramente é um cristão, se prepare, porque você vai chegar e vai bater em algumas portas, e essas portas vão se fechar. É difícil falar isso hoje, né? Porque nós ouvimos mensagens hoje dizendo: não, se você servir a Jesus, as portas vão se abrir. Para Maria, as portas se fecharam. Mas é porque Deus tinha um plano. É porque o plano de Deus é poderoso. Não havia lugar para ele, não havia lugar para o casal. Quem carrega Jesus não pode ficar contando com a gentileza das pessoas. Quem carrega Jesus precisa entender que em algumas fases da nossa vida a gente vai ser desprezado, a gente vai ser rejeitado, é assim. Porque aquele que carrega Jesus, ele tem que estar pronto, porque a missão de carregar Jesus é uma missão de pagar um preço. E aí nós conhecemos a história, glória a Deus, Jesus nasceu, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro estágio na vida de Maria: o primeiro que eu falei é Cristo sendo gerado em nós, o segundo é carregar Jesus dentro de nós. O terceiro estágio agora, o terceiro nível da vida cristã agora é não apenas carregar Jesus, mas entregar Jesus para outros. Jesus já está com 33 anos, o ministério dele, dos 30 aos 33, ele fez milagres extraordinários, mas Jesus nasceu com uma missão: morrer pelos pecados. Agora, está na última semana de Jesus, ele vai ser entregue para as autoridades, ele foi acusado de traição. Agora pensa comigo, como estava o coração de Maria? O seu filho agora vai ser entregue para morrer. Agora o seu filho está sendo entregue nas mãos de autoridades de forma injusta. Um homem perfeito, um homem santo, que curou, que abençoou. Imagine o coração de Maria. Maria tinha mais ou menos, irmãos, uns 50 anos aproximadamente, porque Jesus é o primeiro filho de Maria, e ela tinha uns 17 anos, então Maria era jovem. E segundo a tradição, quem tinha que cuidar
de Maria, por conta dela ser viúva, era o filho mais velho. Então Jesus tinha essa missão de ser o protetor de Maria, de cuidar de Maria. Mas Maria sabia muito bem o que ela estava, o que o próprio anjo falou sobre Jesus, que ele nasceu para ser o Salvador. Maria sabia muito bem o que iria acontecer com seu filho. As mães aqui sabem, conhecem quando o filho está bem, quando o filho não está bem. É verdade ou não é? As mães conhecem. Maria sabia que aquela semana estava difícil para o filho dela. Eu não sei, a Bíblia não nos fala sobre isso, nós não podemos afirmar, mas podemos conjecturar como é que foi a última semana de Maria com Jesus. Será que eles sentaram para conversar? Será que Jesus abriu o coração dele para sua mãe, dizendo: mãe, chegou o momento, chegou a hora, essa semana vai ser uma semana difícil. Quantas vezes na Páscoa, ele subindo para Jerusalém, Maria sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus. Toda vez que aquele cordeiro era sacrificado no templo, estava apontando para o seu filho Jesus. Ela entendia. Com certeza, ela compreendeu que a missão do seu filho era uma missão difícil. E a Bíblia vai falar, irmãos, para nós, que quando chegou o momento da crucificação, quem estava do lado de Jesus? Maria. João 19, 25, e junto dela estava a sua mãe, e junto dele, aos pés da cruz, estava a sua mãe, a mãe de Jesus. Ela estava lá. Ela não ia abandonar o filho dela. Ela não ia deixar o filho dela sozinho. Essa é a terceira fase da vida cristã. É gerar Jesus na vida de outros. É entregar Jesus para outros. Não apenas carregar Jesus para você, mas oferecer Jesus a outras pessoas. E a carreira cristã se completa na nossa vida quando nós entramos nesse quarto estágio. E aí eu entro aqui para encerrar essa mensagem. Maria não só entregou o filho dela para ser crucificado, mas quando ela estava do lado da cruz, Jesus olhou para ela e disse para ela: Maria, olha João aí. João, veja Maria. O quarto estágio na vida cristã, irmãos, é quando nós não apenas entregamos Jesus às outras pessoas, mas quando nós cuidamos daqueles que estão aos pés da cruz. Amém. Nós precisamos cuidar daqueles que estão aos pés da cruz. Todo cristão precisa discipular alguém. Essa é a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Discípulos de si? Não, discípulos de Jesus. Jesus olha para Maria e diz: Maria, sua missão agora, mãe, mulher, sua missão agora é zelar pela vida do João. João, você precisa cuidar de Maria. Todos nós que passamos por essas fases na vida cristã, precisamos estar discipulando pessoas, cuidando de pessoas. E eu encerro essa pregação perguntando para você, qual estágio que você está? Porque discipular é uma ordenança, não é uma opção. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão aos pés de Jesus. Quantas almas você está orando por salvação? Quantas pessoas nós estamos gerando em Cristo? Quantas pessoas, quantas almas, quantas pessoas que estão aos pés da cruz, que estão precisando ser cuidadas por nós, discípulos de Jesus. Nós precisamos cuidar dos discípulos de Jesus. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ter dentro de nós, irmãos, uma alegria por trazer pessoas aos pés da cruz. Nós precisamos nos alegrar em ver cristãos crescendo, discípulos crescendo. Louvado seja Deus. Está aqui a vida do Danilo. Se você conversar um pouquinho com o Danilo, esse menino tem uma história linda. Jesus alcançou ele. E hoje eu nem convidei ele, ele veio para cá, sentou aí. Glória a Deus pela sua vida, Danilo.
Está aqui o Elias. O Elias estava em um vale da sombra da morte. O Elias, ele não é um gato, mas ele já quase morreu umas 6 ou 7 vezes. E hoje está aqui Elias. Glória a Deus pela sua vida. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Se você conhece um discípulo de Jesus que está longe dos caminhos do Senhor, seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Não permita, nós não podemos permitir pessoas morrerem sem Jesus. Nós precisamos amar a mensagem da cruz. Glória a Deus por essa noite.